A cada dia que passa, eu vejo quanto Deus nos ama e eu percebo a forma como Ele quer falar conosco. Eu vim agora de uma reunião, fui encontrar com um cliente, quase 35 minutos aguardando, e depois, quando ele entrou na sala, ele falou assim: me dá um tempinho aqui, por favor, que eu preciso rezar primeiro. E ele é muçulmano. Ele saiu, entrou na sala, eu fiquei esperando mais uns 20 minutos, e depois de 20 minutos ele veio me atender. E aí o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração, me dizendo o seguinte: filho, perceba uma coisa, ele acha que está me adorando, mas na verdade ele não sabe quem eu sou. Mas ele carrega dentro dele princípios que a religião que ele serve colocou sobre ele, e ele segue esses princípios, e ele não permite que nada, absolutamente nada, venha mudar aquilo que ele crê. O meu povo diz que me conhece, mas não consegue ter um momento sequer no dia de comunhão comigo. Eles buscam, achando que estão me buscando, 5 vezes ao dia. A religião, na verdade, ela acaba nos levando a tomarmos algumas decisões e achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas de forma errada. Os muçulmanos, eles têm... Eu vim dentro do carro e eu comecei a entrar um pouquinho, entrei na internet, comecei a pesquisar rapidamente no trânsito sobre o islamismo. E eles rezam 5 vezes ao dia. E cada vez que eles param para rezar, eles rezam em uma posição diferente. Quando eles perdem aquela hora da reza, eles ficam dentro das suas mentes com a preocupação de que eles precisam cumprir aquilo que eles deixaram de fazer. E na primeira oportunidade, eles vão rezar, porque aquele horário que era para ser rezado, eles não cumpriram o seu propósito. Hoje, uma das profissões que mais cresce no Brasil é a profissão de coach. Coach significa treinador. Algumas pessoas pagam para assistirem palestras, para serem treinadas, para que elas possam alcançar um objetivo, um sucesso na vida. Existem alguns palestrantes que são muito conhecidos e que cobram caro para palestrar para milhares de pessoas. Outros que estão começando acabam palestrando de graça, mas o intuito deles é treinar aqueles que se sentam diante deles para ouvirem aquilo que eles falam e fazerem aquilo exatamente que eles pedem para que seja feito. Amém? A função de um treinador é treinar alguém. Confesso para vocês que, eu acho que todos sabem, ou a grande maioria, que eu sou flamenguista. E eu nunca imaginei que um treinador poderia mudar a história de um time. Eu sempre acreditei que quando um time tinha craques, esse time ele era imbatível. Até que o Flamengo dos dias de hoje contratou um camarada, um coach, um treinador, que colocou, com o nome de Jesus, lógico, que o seu auxiliar chama-se João de Deus. Não tem como dar errado. Até que esse treinador, ele conseguiu colocar na mente dos seus atletas que não bastava só o talento, mas eles precisavam treinar e ouvir aquilo que o treinador estava disposto a dizer para cada um deles,
E se eles fizessem exatamente como o treinador estava ensinando, eles iriam alcançar o seu objetivo. E assim tem acontecido. O maior treinador de toda a história chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo pegou 12 camaradas que a sociedade não diziam nada o que eles eram. Jesus Cristo pegou 12 caras que, por diversas vezes, acredito eu, que foram rejeitados por algumas pessoas daquela época. Mas Jesus Cristo teve a preocupação de treinar aqueles camaradas e mostrar para eles que, na verdade, eles poderiam ir além do que aquilo que até então eles acreditavam que poderiam fazer. A única coisa que Jesus Cristo colocou na mente daqueles homens é que eles não tinham a identidade que as pessoas diziam que eles tinham, mas Jesus colocou na mente daqueles homens a certeza e a convicção que eles eram muito além daquilo que aparentemente eles eram. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o teu cliente? Isso tem tudo a ver. A religião colocou na mente daquele homem que se ele rezasse 5 vezes ao dia, ele iria ter um encontro com Deus, e as coisas que ele busca, ele iria alcançar. E ele, acreditando naquilo que a religião colocou sobre a sua mente, ele pratica exatamente aquilo que a religião disse para ele que precisava ser praticado. A Bíblia diz que nós somos servos do Deus Altíssimo, amém? A Bíblia diz que nós temos um irmão que é o primogênito dentre nós, chamado Jesus Cristo, amém? A Bíblia nos diz que Jesus, Ele é o nosso treinador, Ele é o nosso coach, Ele é a pessoa que foi deixado pelo Pai para nos ensinar como nós devemos agir. Mas o que me chama a atenção é que em Lucas, coloca para mim por favor, Lucas capítulo 22, versículo 31. Esse é o momento em que Jesus está para ir para a cruz, e Jesus fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, a palavra é tua, o culto é teu, tudo pertence a ti. Estamos aqui para ouvir um pouco mais daquilo que tu tens para falar ao nosso coração. O meu desejo neste momento é que a tua voz, somente a tua voz, possa bradar nos nossos ouvidos. Traga-nos um espírito de discernimento e de sabedoria. Nos ajuda a compreender um pouco mais os verdadeiros valores que a tua palavra tem para cada um de nós. Eu oro com a certeza no meu coração de que tu estás aqui e que você vai fazer aquilo que é necessário ser feito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Então Jesus chega para Pedro e diz o seguinte: Pedro, Satanás está te cirandando, Satanás quer te peneirar, mas eu, o primogênito, intercedi, eu roguei, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para ir contigo até a morte.
Pedro, tu não sabes nem o que está falando. Ainda hoje tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E aqui eu quero deixar algo para que você possa pensar comigo nesta noite. Estou pronto. Não precisa levantar a mão, mas quem está pronto aqui esta noite? Quem dentre nós está pronto para realmente responder aquilo que o Pai espera de nós? Quem no nosso meio está literalmente pronto para cumprir o chamado de Deus na sua vida? Eu posso dizer para você com muita propriedade que eu não estou pronto. Eu estou disponível, mas não pronto. Eu estou aqui para que Ele possa me aperfeiçoar através das minhas fraquezas, mas eu não estou pronto. E eu percebo que uma caminhada com Cristo é uma caminhada de dia após dia, culto após culto. Uma caminhada com Deus é uma caminhada onde nós vamos aprender todos os dias um com os outros. Quanto mais eu chego na casa de Deus, e quando alguém lê um texto que eu já conheço, normalmente é assim, não sei se é só com o pastor dessa casa, mas quando alguém abre a Bíblia e fala assim, abra por favor no livro tal, no versículo tal. Quando você abre, que você conhece Deus, você fala assim, essa palavra eu já conheço. Mas é interessante que Deus, Ele fala contigo de várias formas diferentes de como Ele falou anteriormente na mesma passagem. Amém ou não? Amém. Que esse treinamento, ele por diversas vezes, alguns no meio do caminho desistem. Alguns acham que já estão preparados, assim como Pedro, Senhor, eu estou pronto. Alguns acham que estão prontos e acabam parando o treinamento no meio do caminho. Então, no momento em que são tentados, quando Satanás começa a cirandar, aí é que eles percebem através das suas atitudes que nunca estiveram prontos, que estão no meio de um aperfeiçoamento. As pessoas só conseguem dar valor àquilo que realmente precisa entrar dentro delas no momento em que elas percebem que elas achavam que estavam prontas, mas elas têm a convicção que nunca estiveram e nunca vão conseguir estar, porque uma vida com Cristo é uma vida de aperfeiçoamento todos os dias. Pedro estava andando com Jesus durante muito tempo, todo o seu ministério, e quando chega no final, Jesus diz para Pedro, quando tu te converteres, mas espera aí, Senhor, eu ainda não sou convertido. Não, tu ainda não é convertido, porque o andar é algo natural, mas a conversão é algo que vem do Espírito. O fato de você andar com Deus, quando eu digo andar com Deus, o fato de você vir à casa de Deus, de você ouvir várias e várias mensagens, não quer dizer que você está pronto e nem tampouco você é convertido. A conversão, ela vem de dentro para fora. A conversão é quando você entende que você está diante do maior coach do mundo e que todos os dias você precisa ouvir aquilo que ele tem para te dizer. E além de ouvir, você precisa praticar. A palavra de Deus no livro de Tiago diz que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas precisamos ser operosos praticantes. Uma coisa é você ouvir e a outra coisa é você praticar. Uma coisa é você dizer que conhece e a outra coisa é você mostrar através de atitudes que você conhece e tem intimidade com aquele que te criou. Amém? Eu quero que abra, por favor, Mateus 10, 7 e 8. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça. E o que me deixa mais apaixonado com Jesus é que Jesus, ele nos dá um ensinamento, ele nos dá toda a direção de graça. Ele não cobra nada por isso.
Mas da mesma forma que Ele nos dá, Ele diz: dê para outros da mesma forma como vocês receberam. Ensine para outros, aprendam comigo. Ele certa vez ele disse o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então ele diz o seguinte: olha, eu sou um coach, aprendam de mim, porque eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês. O meu ensinamento, ele é excelente. O meu ensinamento, ele é vida. Porém, nem todos que recebem o meu ensinamento conseguem praticar os meus ensinamentos. Aqueles que praticam os meus ensinamentos, esses sim terão a vida eterna. Aqueles que compreendem de verdade quem eu sou, vão vivenciar as coisas que eu tenho para realizar na vida deles. E nesse mesmo texto, se você parar para analisar em Lucas 22, um pouco antes, você vai perceber que entre os discípulos tinha sempre não, mas apareceu num momento ali uma discussão: quem era o maior no reino dos céus? Quem é maior no reino dos céus? Quem é maior? Quem é maior? E aí, Jesus diz para eles o seguinte: olha, os governantes, eles reinam sobre as pessoas, e eles são chamados de benfeitores. No reino dos céus, as coisas acontecem de uma outra forma. E eu não vim aqui mostrar para vocês um reino natural, eu vim mostrar para vocês um reino espiritual. Jesus, durante toda a sua trajetória, ele caminhou pela terra, e tudo que ele fazia, ele dava glória ao Pai. Por que ele dava glória ao Pai? Porque ele teve o maior coach, que era o seu Pai, que ensinou ele como um discípulo, e automaticamente Jesus, ele nos ensina até os dias de hoje, para que nós possamos ser os seus discípulos, amém? Nós buscamos a Deus, somos cristãos, amém? Amém ou não? Somos cristãos, e nós temos um líder. E quem é o nosso líder? Jesus Cristo. Nós acreditamos, temos a certeza no nosso coração que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai, e foi Ele que nos libertou dos nossos pecados e delitos, para que nós pudéssemos voltar a ter vida, e vida em abundância, amém? É isso que nós cremos. Nós acreditamos que quando partimos dessa terra, nós vamos ter uma vida eterna com Ele, amém? É por isso que nós estamos aqui esta noite. Nós acreditamos que, como a Bíblia diz, que nós viemos aqui não para pedir alguma coisa, mas para prestar um culto racional àquele que realmente tem todo o poder e autoridade sobre a nossa vida, amém? É isso que nós cremos. Então, se o nosso líder, que é o nosso líder, ele quando passou por esta terra, nesse mesmo momento em Lucas capítulo 22, ele diz para os discípulos o seguinte: ei, olha só, aqueles que são os maiores na terra, dominam sobre os menores, mas eu sou maior do que vocês, e eu estou aqui para servir vocês. Então, se vocês querem aprender uma lição, que vocês aprendam, não aquilo que o mundo ensina, mas aquilo que eu ensino. Se vocês entenderem que eu vim a essa terra para ensinar para vocês, que o maior normalmente lidera o menor, mas comigo é diferente. Aquele que realmente quiser ser o maior, tem que aprender a ser o menor. Porque aí eu comecei dentro do carro, eu vindo no caminho, eu comecei a orar a Deus e perguntar ao Senhor: Senhor, me fala algo mais profundo sobre isso. E hoje nós paramos para refletir o seguinte: o que acontece com um coach natural? Um coach natural, ele dá palestra dizendo para vocês o seguinte: se você quiser ser bem sucedido, se você quiser ter as coisas, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. E muitas pessoas buscam esses coaches para conseguir alcançar um status que a grande maioria da sociedade quer alcançar, amém? Hoje você não vê nenhum líder dando um líder de coach para que as pessoas sejam humildes. Isso não existe. Ninguém dá um curso de liderança para que as pessoas se tornem mais humildes do que são. Você não conhece ninguém. E o nosso líder, ele diz o seguinte: se você de verdade quiser ser grande, você tem que esquecer o local aonde você quer chegar, e você precisa se esvaziar de você e aprender a ser o menor dos menores. Quem quiser realmente ser grande, precisa cada vez mais ficar em oculto, porque quanto mais oculto as pessoas ficam, mais o Pai que está nos céus, Ele vem em oculto e Ele recompensa publicamente. Você está aí? Jesus, Ele nunca veio para ser visto, Ele veio para ficar em oculto.
Quando Jesus chegava no ambiente, ele começava a curar, as pessoas começavam a procurar. Você pode ler na tua Bíblia, que é igual a minha. A Bíblia diz que ele saía de fininho e ele ia embora. Quando as pessoas queriam ovacionar Jesus, ele saía de fininho e ele ia embora, porque ele não queria alcançar o status que a sociedade queria colocá-lo, mas ele queria, na verdade, alcançar aquilo que era importante para o Pai, que era o oculto. Ele queria, na verdade, dizer para o Pai o seguinte: Pai, eu entendi da tua parte, que é o meu coach maior, que eu não preciso ser visto pelos outros como um grande homem, mas eu preciso ser enxergado por ti como o menor dos menores. O que Jesus estava mostrando através das suas escrituras, e continua até o dia de hoje, é dizer o seguinte: muito maior do que você tentar mostrar para alguém que você é você se ocultar de quem você é, porque quando você se oculta, aquilo que você carrega em você é visto pelos outros, mas quando você se exalta, aquele que está em você acaba ficando escondido. Você está aí? Por isso, quando a gente olha para uma pessoa e a gente fala de Jesus, a pessoa não quer saber de Jesus. Por que ela não quer saber de Jesus? É porque ela não ama Jesus? Não. Ela não quer saber de Jesus porque ela, na verdade, não quer dividir com Jesus aquilo que ela carrega. Ela quer ser vista. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. E quando fala de um buraco de uma agulha, não está falando de uma agulha de costurar. Em Israel existem algumas fendas nas paredes que parecem uma agulha. Então, o que está dizendo a palavra é o seguinte: é mais fácil um camelo passar por aquele buraco do que um rico ir para o reino dos céus. Por quê? Porque ele acredita, o rico acredita que a sua riqueza é que o coloca num patamar de destaque. Então, quando cada vez mais que ele se sente exaltado, ele nunca vai dividir a exaltação dele com Jesus. Mas por isso que a Bíblia diz que os humildes, esses sim alcançarão o reino dos céus. Porque os humildes, eles não querem alcançar o patamar, mas eles querem dar o patamar para aquele que realmente precisa estar lá. O propósito de Jesus é um só. Ele diz assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim vai ter a vida eterna. Mas eu sou uma porta estreita, eu sou uma porta que não é fácil entrar, eu sou uma porta que em alguns momentos vocês vão sentir dificuldade de caminhar por esse caminho. Eu sou uma porta que vai trazer um desconforto para vocês. Eu não vim aqui para trazer paz, eu vim para trazer espada, é o que diz a palavra. Eu vim aqui para que todo aquele que entrar por mim, esse vai ter retorno, aquele que realmente o criou. Mas essa porta, eu preciso que você entenda nessa noite, ela é muito desconfortável. Essa porta vai trazer algumas coisas, alguns valores que você carrega contigo, que são valores largos. Esses valores não conseguem passar por essa porta. Para passar por uma porta estreita, eu queria que nesta noite você em espírito imaginasse a tua porta exatamente conforme o molde do teu corpo. E quando você quer entrar por uma porta carregando alguma coisa que não é só você, você não consegue passar por ela. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos dele. Porque quando nos esvaziamos daquilo que nós carregamos, nós temos o formato exato para entrar na porta. E Jesus é essa porta. Não existe uma outra pessoa que possa nos levar à eternidade que não seja Jesus. Não existe um outro evangelho a ser pregado que não seja um evangelho de renúncia. Quando nós vamos para o livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas existem águas mais profundas. E são nessas águas profundas que nós precisamos mergulhar. Jesus, quando estava no barco, ele disse o seguinte: ei, Pedro, você quer pescar de verdade? Vai mais para o fundo, cara. As melhores pescas, Pedro, não são aqui perto da margem. As melhores pescas são aquelas mais profundas. São nos lugares mais profundos, Pedro, que existem as coisas mais ocultas. E as coisas ocultas, Pedro, só são reveladas àqueles que realmente têm um propósito comigo. Jesus nunca vai revelar algo
profundo para aqueles que andam no raso. Jesus nunca vai revelar coisas grandes para aqueles que pensam pequeno. Jesus nunca vai dar para você aquilo que você não está num estágio para poder alcançar aquilo que Ele tem. Você só vai receber aquilo que a tua mente tiver capacidade de captar. Confesso para vocês que quando eu saí da empresa daquele homem, eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, e eu achando que te busco. Um homem chegando para fazer um negócio, valores bem volumosos, ele me deixa esperando 20 minutos, e ele se retira dizendo que vai rezar, porque o compromisso que ele tem é mais importante do que o negócio que ele faz. Só que ele busca de uma forma que a religião mostrou para ele que vai ser encontrado. A Bíblia diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? Amém. Todas as pessoas que são muito envolvidas com as trevas, a hora que essas pessoas, elas são tomadas pelo Senhor, elas se convertem, não sempre, mas a grande maioria das vezes, essas pessoas que viveram num lamaçal de pecado, conhecendo um lado escuro da vida, essas pessoas quando se convertem, elas são poderosamente usadas por Deus. E eu vou te dizer o porquê. Porque antes delas conhecerem a Deus, elas serviam com intensidade as trevas. Então a mesma determinação que elas serviam às trevas, na hora que as escamas dos seus olhos saem e que elas entendem realmente quem são, elas só podem dar muito mais do que aquilo que elas davam. E por isso Deus as usa com muito mais poder. Elas não são melhores do que eu nem que você, porém elas buscam com muito mais intensidade do que há muitos que acreditam que buscam. Certa vez Jesus está na casa de um homem, e aí vem uma mulher, quebra um vaso de alabastro e começa a ungir Jesus. E aquele homem começa a falar, se esse soubesse quem estava ungindo seus pés. Em outras palavras, aquele homem começa a julgar aquela mulher como ela sendo uma prostituta. Mas Jesus, conhecedor de todas as coisas, ele diz o seguinte: essa mulher, ela está fazendo isso porque a quem muito é perdoado, muito ama. Todas as pessoas que viveram de um lado escuro, quando elas são libertas, elas carregam dentro do seu coração uma palavra chamada gratidão. E elas são gratas a Deus pelo Senhor ter libertado elas da onde elas estavam. E a maior preocupação delas não é alcançar os objetivos da terra, mas é satisfazer os objetivos daquele que é o dono da terra. Por isso, eu tenho certeza no meu coração que Jesus está levantando remanescentes, pessoas que estão dispostas a pagar um preço. Eu tenho aqui algo que é meu, e eu tenho aqui algo que não é meu. No primeiro momento que eu passo uma dificuldade, por que eu vou mexer no meu, se eu posso mexer no de alguém? Afinal de contas, eu tenho os meus compromissos, talvez esse alguém não tenha os dele. Então, se eu estou passando uma dificuldade, eu vou mexer em algo que é de alguém, e que não é o meu. E quando eu mexo no algo que é de alguém, automaticamente eu estou achando que eu estou blindando o que é meu. Mas esse é o maior erro que o ser humano ainda até hoje não captou. Esse é o maior erro que o nosso grande coach nos ensinou. Jesus, quando ele fala e ele ensina, através das suas escrituras, ele nunca precisou do teu dinheiro e do meu dinheiro. Ele é o próprio Deus encarnado, amém? Amém.
Mas ele está nos ensinando o seguinte: olha, se você quiser blindar aquilo que realmente é teu, cuide em primeiro lugar aquilo que é dele. Porque quando você cuida do que é dele, ele cuida do que é teu. E quando você compreende isso, e aí você passa a não tocar mais naquilo que é dele, e quando vem um aperto, você toca no que é teu, automaticamente ele vê através da tua decisão que, independente do que você vai passar, o que você vai viver, você tem um propósito. E quando você tem um propósito, Deus precisa responder com promessa. Quando você é fiel, você semeia fidelidade, você nunca vai colher infidelidade. Você sempre vai colher fidelidade. Por isso, muito mais do que você olhar para o dinheiro, creia nisso que eu estou te falando em nome de Jesus. Muito mais do que você olhar para o dinheiro, para os recursos, olhe para as atitudes. Jesus, ele nunca olhou se você está dando 100, 10 mil ou 10 mil. Para ele não é nada. Ele é o dono de todo mundo. Mas ele olha para a tua decisão. Por isso a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por que ele vai te colocar no muito? Porque ele sabe que a tua decisão de fidelidade no pouco vai ser a mesma decisão de fidelidade no muito. Mas se você não sabe administrar o que é pouco, você vai se perder por completo no que é muito. Você consegue entender? Independente da quantidade de pessoas que possa ter ou possa deixar de ter, o que importa para Jesus é um coração realmente quebrantado. Quando Jesus olhou para Pedro e falou o seguinte: Pedro, olha só, tu caminha comigo, cara, 3 anos e meio, mas deixa eu te dizer uma coisa, você ainda não é convertido. O dia que você se converter de verdade, você vai entender que a coisa mais importante para mim, cara, é você cuidar daquilo que para mim tem valor, que são as ovelhas. Por isso, quando nós olhamos para Davi, a Bíblia diz que Davi foi o maior rei de Israel. E eu te pergunto, por quê? Com todos os defeitos que ele tinha. Porque um homem que cuida de um rebanho de ovelhas, que ninguém quer cuidar, a hora que ele se encontrar com pessoas que é a imagem e semelhança de Deus, ele vai cuidar com todo o seu zelo. Se ele cuidava de ovelhas, ele fazia o seu melhor, matava urso e matava leão. Imagina o dia que esse cara for o rei de Israel, ele vai dar a sua vida pelo povo. Amém ou não? Amém. Por isso a Bíblia diz que Davi, ele foi o maior rei de Israel, e não vai existir outro igual a ele. Porque se ele cuidava de coisas que não tinha valor para muitas pessoas, imagina cuidar daquilo que realmente tem importância para Deus. Amém. Por isso, muito mais do que você buscar uma oportunidade na igreja, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus: cuide de coisas pequenas. Porque o dia que você cuidar de coisas pequenas, insignificantes para muitos, Deus vai olhar do céu, vai bradar e vai dizer o seguinte: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele cuida de coisas que muitos não cuidam. Ele dá importância para coisas que muitos não dão importância. A hora que eu pegar esse meu filho e colocar ele em destaque, ele vai responder exatamente aquilo que eu tanto desejo. Obedeça o teu verdadeiro líder chamado Jesus Cristo. Olhe para ele, não simplesmente como um Deus encarnado, que passou pela terra e que agora ressuscitou, está junto ao Pai, mas olhe para ele, entendendo que todos os mandamentos que ele deixa nas suas escrituras foram feitos para serem seguidos. Olhe para Jesus, acreditando que tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Você é um filho do Deus Altíssimo, e que as promessas que Deus tem para você são muito maiores do que as lutas que você tem enfrentado. Que Deus te abençoe nessa noite.